Fala, povo de Deus, 13º e último dia da nossa série, 2 Coríntios capítulo 13. Hoje nós vamos comentar aqui alguns versículos, Paulo encerrando essa carta. Ele fala no versículo 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então olha o que ele fala, examinem-se para ver se estão na fé. Provem-se a si mesmos. Então nós precisamos diariamente examinar se ainda estamos na fé. E não estou falando apenas de ir na igreja, não estou falando apenas de ouvir um louvor, não estou apenas falando de fazer uma oração, de fazer uma leitura bíblica, mas da nossa vida, do nosso coração, de cada segundo, de cada momento. Será que realmente temos agradado a Deus? Será que realmente temos dado frutos de arrependimento? Será que realmente temos vivido da forma como Ele nos chamou para viver? Precisamos constantemente nos examinar. Agora, quando você vai num médico para ele te examinar, ele só te olha superficialmente ou ele faz uma análise completa? Se ele é um bom médico e faz um bom exame, ele faz um check-up completo, ele olha no detalhe, ele olha bem olhado para ver se encontra ali alguma falha, para ver se encontra ali algum problema que precisa ser solucionado. Então, quando a gente vai nos examinar, nós precisamos nos olhar bem e sinceramente, tem pessoas que vivem se enganando e sendo enganadas por outros. Olha aqui Paulo fala no versículo 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se e exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. Então ele fala, se exortem, mas vivam em paz. Ou seja, eu preciso andar com pessoas que me falam a verdade. Vitor, você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Isso que você falou foi errado. Isso que você fez não está certo. Isso que você está planejando não está de acordo com a vontade de Deus. Mas ainda assim eu tenho a maturidade de viver em paz com essa pessoa. O verdadeiro amigo, a verdadeira pessoa que quer te ver bem é a pessoa que te exorta quando necessário, que abre os seus olhos quando necessário, que fala que você está errado quando necessário. E se você tem maturidade, você vai continuar vivendo em paz com aquela pessoa, porque você entende que o que ela está fazendo é para o seu bem. Agora existem pessoas que se enganam e que são enganadas por quem está ao redor. Tem gente que me vê como uma super referência e tudo que fala para mim é que eu sou benção, é que eu sou isso, é que eu sou aquilo. E eu não posso deixar isso entrar no meu coração, porque eu sei que eu continuo sendo falho, eu sei que eu continuo sendo fraco, eu sei que eu continuo tendo minhas falhas e meus pecados. Não sou tão bom quanto os meus amigos dizem, mas também não sou tão ruim quanto os meus inimigos falam. Mas eu preciso me autoexaminar diariamente para ver se eu continuo na fé. Porque se eu não estiver na fé, como diz no versículo 5, eu terei sido reprovado. Você quer ser reprovado por Deus? Os reprovados não herdarão o reino dos céus. Quer entrar no céu, meu irmão? Examine a sua vida constantemente e seja sincero consigo mesmo. Veja se você está na fé. Veja se hoje você está melhor que ontem ou se ontem você estava melhor que hoje. E versículo 11. Se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Melhore. Melhore. Está na hora de você melhorar. Você já melhorou muito. Quem sabe ao longo dos anos você já melhorou muito. Mas eu estou falando, está na hora de melhorar mais. Dá para melhorar mais, tem coisa que ainda não tá legal. É tempo de se aperfeiçoar, é tempo de melhorar. Amém? Versículo 7. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Versículo 8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Sabe o que Paulo está falando? Eu oro para que vocês não pratiquem mal e sejam aperfeiçoados. Não para os outros verem, mas para que vocês de fato façam o que é certo. Diante dos olhos de Deus, que conhece tudo e todos, a aparência não tem valor nenhum. A aparência não tem valor nenhum. Moisés colocava um véu sobre o rosto, nós já falamos disso nessa série, para aparentar que ainda tinha glória no seu rosto. Para o povo, ele tinha glória no seu rosto. Para Deus, Deus sabia que a glória estava se esvaindo, a aparência não valia de nada. Davi tá fugindo de Saul, só que tá cheio de Deus. Saul tá no trono com coroa na cabeça, mas já não tem Deus. Ele tem a aparência de rei, mas aos olhos de Deus ele já não é rei. Davi tem a aparência de fugitivo, mas aos olhos de Deus ele é rei. Entendeu? Então,
A aparência não vale de nada. Jesus fala para os fariseus, vocês têm aparência boa, mas por dentro estão podre, estão morto. A aparência não vale de nada diante dos olhos de Deus. Então, já falamos disso nessa série, mas encerramos essa série falando disso mais uma vez. A aparência, meu irmão, não vale de nada. Se você vive por aparência, um dia você vai ficar fora do reino de Deus. Você pode entrar na igreja, você pode ser aplaudido pelos homens, você pode ser homenageado pela terra, mas você vai ficar de fora do reino de Deus. Se você vive só de aparência, você não vai entrar no reino de Deus. Título não vale de nada. Título, pastor, apóstolo, e isso e aquilo, não te dá autoridade, não te dá unção, não te dá acesso ao céu. Título não muda nada na sua vida. Aparência não muda nada na sua vida. Então é tempo de parar de se enganar e buscar a Deus como verdadeiramente deve ser. Amém? Esse é 2 Coríntios capítulo 13, a graça de Deus. Essa série chama a graça de Deus. Amém? E a graça de Deus vai te alcançar e vai te ajudar a se aperfeiçoar e ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui nos próximos vídeos e na próxima série.